Alô, galera esmeraldina, aquele abraço a vocês. O Goiás estará em campo neste sábado. Vamos dizer, né, ali fazendo uma comparação com o futebol europeu, especialmente o futebol inglês. Hoje teremos um Boxing Day, né? Aquela rodada entre o Natal e o Ano Novo. Bom, o Goiás recebe o Sport, o time esmeraldino voltou à lanterna após a última rodada, tem 20 pontos. O Sport é o 15º colocado com 29 pontos. O Goiás vivia a expectativa de chegar mais próximo ao Sport nesse jogo, né, especialmente se os resultados tivessem sido diferentes na última rodada. O Goiás vislumbrava chegar aí com 6 pontos de diferença, por exemplo, tentando diminuir hoje para 3. Mas o time acabou sendo derrotado pelo Corinthians e isso dificultou. O Sport nem é hoje mais o primeiro time acima da linha do rebaixamento. O primeiro é o Bahia, que tem 28 pontos. Então hoje o Goiás tem uma diferença de 8 pontos para a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Antes da gente falar do jogo de hoje, vamos conferir aqui o retrospecto entre as duas equipes, dados do futebol de Goiás. 30 jogos, 13 vitórias do Goiás, 12 vitórias do Sport, 37 gols do Goiás, 38 do Sport, 5 empates. Um confronto equilibrado, né, que o Goiás tem aí a vantagem de uma vitória sobre a equipe pernambucana. Para o jogo de hoje, os técnicos do Goiás, aí, o Augusto e o Glauber Ramos, contam com os retornos do Fábio Sanches e do Ariel Cabral. A tendência é que os dois voltem ao time titular. O provável Goiás para esse jogo na Serrinha às 19 horas. Tadeu, o trio de zagueiros David Duarte, Fábio Sanches, Heron, os dois volantes Breno e Ariel Cabral. Uma dúvida ali entre Douglas Baggio e Miguel Figueira, para ver qual deles será o meia desta equipe. Shailon pela lateral direita, Jefferson pela lateral esquerda. E lá na frente o Fernandão e uma outra dúvida entre o Vinícius Lopes e o Rafael Moura. Essas duas dúvidas, eu gosto dessa ideia da entrada do Vinícius Lopes, acho que dá um pouco mais de mobilidade ao ataque do Goiás, em que pese o Rafael Moura e o Fernandão vinham dando trabalho às defesas adversárias, mas era um ataque muito estático, né? Penso que o Vinícius pode dar uma maior mobilidade a esse ataque. Ele que voltou no último jogo, né, contra o Corinthians, recuperado de uma lesão. Vamos ver, mas eu até imagino que ele vá começar jogando, né, justamente por essa possibilidade de ter um ataque com um pouco mais de mobilidade. E ali no meu campo, Douglas Baggio ou Miguel Figueira. O Miguel errou, né, naquele segundo gol contra o Corinthians e o Douglas fez uma partida boa. O Miguel também fazia uma partida boa até aquele momento, né? É uma dúvida de jogadores de características diferentes. O Douglas Baggio é um jogador mais armador, né? Um jogador que joga com toques curtos. Já o Miguel Figueira é aquele jogador com mais chegadas, passadas largas, chuta bem de fora da área. Isso vai variar muito de que tipo de time o Augusto quer montar para hoje. Até se a gente imaginar que talvez o Sport tenha um posicionamento mais defensivo, como é a característica do Jair Ventura, talvez o Douglas seja um jogador um pouco mais interessante, justamente por esse jogador de armação, esse jogador acostumado a criar jogadas, mas o Figueira é um concorrente forte, né, porque ele tem duas características muito interessantes para um jogo como este também. O bom passe, especialmente nas enfiadas de bola, ele tem 2 assistências neste Campeonato Brasileiro, e a finalização de fora da área. Eu até começaria o jogo com o Figueira, né, mas acho que o Douglas é o favorito. Vamos ver o que é que o Augusto escolhe para começar o jogo. Vamos agora conferir o Sport. A tendência do Jair Ventura repetir essa equipe pela terceira vez. Esse time que vem de um empate com o Grêmio e de uma vitória sobre o Coritiba. Luan Poli, Patrick, Maidana, Adrielson Júnior Tavares. O Luan é Leão Prata da casa, o Maidana é aquele que jogou lá
no Atlético Mineiro. Patrick, lateral também, ex-Atlético Mineiro, está no Sport há muito tempo. Adrielson, de lá mesmo. Júnior Tavares é que ele jogou no São Paulo. Marcão Silva, jogador que rodou por alguns times pequenos e está no Sport há pelo menos 3 temporadas. O Ronaldo é outro jogador que jogou muito tempo lá no Sport, chegou a jogar no Criciúma, está no Sport novamente. Lucas Mugni, ex-Flamengo. Thiago Neves, dispensa apresentações. E o Marquinhos. Marquinhos é aquele jogador que jogou no Corinthians, na Ponte, e agora está no Sport Recife. Lá na frente o Dalberto. Dalberto, atacante que estava no Juventude, foi contratado pelo Sport Recife. O Sport vive a expectativa de vencer para não correr riscos de entrar na zona do rebaixamento. Eu tenho colocado os adversários do Goiás como favorito em praticamente todos os jogos contra o time esmeraldino. Neste caso, eu acho que é um jogo equilibrado, por ser um jogo em Goiânia. O Sport é uma equipe também com muitas limitações, né? Talvez não tenha tantas limitações como o Goiás, até porque é um time que tem 9 pontos a mais. É uma equipe que faz um Campeonato Brasileiro de superação, até porque veio para essa competição com muitas dificuldades financeiras. Aliás, muito mais dificuldades financeiras que o Goiás. E o Sport faz uma campanha bem superior à do time esmeraldino. Mas eu imagino um jogo equilibrado na Serrinha nesta noite. Né? O Goiás tem conseguido ter um certo padrão de rendimento, tem conseguido competir com seus adversários, seja em casa ou fora. Então eu acho que o Goiás consegue fazer sim um jogo de igual para igual com o Sport. Espero que seja um bom jogo, né? Talvez o Jair solte o seu time um pouquinho mais, Jair que normalmente adota posturas muito defensivas fora de casa, talvez por enfrentar o Lanterna, ele tem um pouco mais de ousadia. Se ele fizer isso, a tendência da gente ter um jogo um pouco melhor. Agora, se ele não fizer, aí você deve ter um jogo muito amarrado, porque são duas equipes com características muito defensivas, e aí a gente vai ter aquele jogo onde os dois times jogariam por uma bola. Né? Então seria um jogo talvez entediante. E o Goiás já precisa se soltar um pouco mais, né? O Goiás já está com o campeonato perdido, né? O Goiás a gente sabe que muito dificilmente sairá dessa condição de rebaixado. Então, pelo menos jogue um pouco mais, agrida um pouco mais o adversário. O Goiás até tentou fazer isso contra o Corinthians, conseguiu fazer por alguns momentos no jogo da última segunda-feira. Vamos ver se os treinadores esmeraldinos manterão a postura desse time para hoje diante do Sport. Beleza, gente? Depois do jogo eu faço um vídeo com a minha análise do que foi este Goiás e Sport lá na Serrinha. E você, Alviverde, espera desse jogo? Que time você gostaria que fosse escalado? Qual o seu palpite? Participe aí dos comentários. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.